Paz do Senhor para aqueles que são mais pentecostais, né? Graça e paz para os batistas mais renovados e bom dia para os tradicionais. De qualquer forma, nós estamos aqui para ouvir Deus falar conosco nessa manhã, mais um dia de semear. Hoje pela manhã e à noite iremos compartilhar palavras sobre o tema Sempre Semeando. Nós iniciamos no dia 1º, são 12 dias, né? Nós já estamos no terceiro, passa rápido. Isso quer dizer que esse terceiro dia, é lógico que é por um fim de apenas figura, mas é como se estivéssemos já investindo no mês de março de 2024, porque são 11 dias de semeadura para 12 meses de vitória. Vamos dizer? 11 dias... É 11, gente? 12 dias de semeadura para 12 meses de vitória. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque tem gente que acha que ele só precisa dizimar alguns dias do ano, meses do ano, algumas vezes. E isso não é fidelidade. Fidelidade ao Senhor é sempre semear. E é isso que nós vamos ver agora. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Coríntios 9, 6. Diz assim. Na tela, 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Amém? Podem tomar assento. Só lembrando os irmãos que esse tempo que escolhemos, esse já é o 4º ano que estamos fazendo, para ministrar, ensinar, compartilhar, trocar experiências, como nós vimos ontem aqui à noite, o testemunho do Marcelo, e no primeiro dia o meu testemunho, né? Como foi meu ano após investir em semear. Nós estamos provendo entendimento espiritual acerca de finanças. E durante todos esses dias que nós vamos aqui pela frente, que é uma jornada de 12 dias, esse é o terceiro, tenho certeza que cada um daqueles que Deus trouxe para e venha ministrar a sua vida, tem uma palavra, um testemunho do que Deus fez durante esse tempo. E alguns deles eu já tive a oportunidade de ouvir e serão edificantes. Então não perca. Às vezes, mas ir na igreja todo dia, é o ano inteiro que você faz isso? Não. É só nesse tempo que nós fazemos, esses 12 dias, e não é senão para outra coisa que nós passamos o ano inteiro lutando, que é para ter uma vida financeira equilibrada, para expulsar o devorador da nossa vida, e nós precisamos de instrução. Amados, tem gente que paga caríssimo para ouvir os instrutores de investimento, os influencers de finanças, viajam até longe para ouvir alguns falarem, e aqui nós estamos ouvindo aquele que tudo sabe, tudo conhece, que é o Senhor Deus, o maior de todos os investidores, não é? E vamos aprendendo também como colocar aquilo que Ele nos entrega em nossas mãos no lugar certo. A mensagem de hoje, sempre semeando, é que nós não podemos parar. No primeiro dia, quando compartilhei aqui acerca do porquê semear, nós vimos que é preciso separar as sementes para exatamente semear e não comer as sementes. Lamentavelmente, tem muitos que não ouvem, não dão o devido crédito ao Senhor e comem as sementes que Deus entregou em nossas mãos. Ele me dá 100% para administrar e Ele diz assim, olha,
10% é o mínimo das sementes. Esse aí você não pode comer de jeito nenhum, senão você vai passar fome. Mas aí, para viver mais um pouco, a pessoa vai lá e come das sementes também. E depois pede a Deus, Deus tem misericórdia, me ajuda, me socorre. E começa a pedir a outros para orarem. É como as virgens loucas lá das 10 virgens, que não guardaram o suficiente o azeite em suas botijas, e quando a coisa estava para acontecer, foram pedir àquelas que foram prudentes. Ou seja, tirar do fiel para suprir o infiel. Isso não pode ser assim. Então nós temos que ensinar, e nós temos que nos doutrinar, nós temos que nos disciplinar a sermos fiéis ao Senhor. A primeira frase do texto que nós acabamos de ler, de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, esse é um texto que Paulo escreve à igreja de Corinto para tratar da benevolência, do cuidado, do investimento no reino de Deus. Ele fala aqui, olha, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Vamos repetir? O que semeia pouco, pouco também ceifará. Você sabe que essa expressão aqui composta, o que semeia pouco, vírgula, pouco também ceifará, está tratando de investimento em proporcionalidade. Queridos, na matemática, tal da proporção, quem começa a aprender aquilo, Deus me livre. Se eu fosse perguntar aqui na manhã, quem lembra das expressões da matemática, de estudo de matemática, proporção, eu acho que seria alguns poucos, né? E eu também ia ter uma rateada aqui. Mas, olha que bênção, Deus está nos ensinando com a expressão prática da nossa vida. O semear pouco também abarca o procedimento de semear de forma intermitente. Sabe o que é semear intermitente? Não é sempre. Semeia hoje, 2 meses, daqui 1 ano. Sabe, analisando um semeador ou um agricultor que semeia intermitentemente, ele não é um profissional da semeadura. Ele usa a agricultura ou o seu trabalho de semeador ali como, talvez poderíamos dizer, um hobby, complementação de renda. Já viu a expressão? Complementar a renda? De vez em quando é possível que você receba aí no WhatsApp, olha, tem uma oferta aqui para você trabalhar de complementador de renda. Quem já recebeu isso aí? Cuidado que é golpe. Complementação de renda é golpe. Pode cair, não vai não, porque você vai cair, vão levar o seu dinheiro. Nunca, abra os olhos, porque não existe você pagar para trabalhar. Não, como isso? Não, você tem que pagar um cadastro primeiro, você tem que investir um tanto aqui para depois. É golpe. Isso, infelizmente, tem uma turma aqui no nosso país que são especialistas, e esses são os profissionais de semear o golpe, né? E misericórdia, irmão. Nós não somos disso, nós somos do Senhor. Então, o que Deus faz é milagre, e nós vamos ver aqui no dia de hoje, em nossa vida. Então, o semeador intermitente, ele é um arriscador. Primeiro que ele não é especialista naquilo que ele está fazendo. Ele arrisca. Vamos ver se dá certo. É igual alguém que tenta investir na Bolsa de Valores, né? E sabe que para você entrar como investidor, você tem que fazer o perfil de investimento. Aí lá, o próprio banco ou a operadora vai traçar o seu perfil com as formas que você dá as informações. Ela vai dizer se você é arrojado, se você é mais ou menos arriscador, ou se você é conservador. Então, ali, ele já traça o perfil e a partir daí vão te apresentar opções de acordo com o seu perfil. Aí, agora, entenda isso, o nosso Deus, ele é especialista mais do que todos, e de que tudo que você possa pensar em resultado, em bênção, em vitória, em investimento. Ele analisa o seu perfil de acordo com o que você se propõe em seu coração. No verso 7 aqui,
Paulo fala à igreja, cada um contribua segundo o que propôs em seu coração, porque só Deus conhece os corações. Não adianta, Ele sabe o que está dentro de você, então Ele sabe o seu perfil de investidor e vai lhe dar a proporção. O intermitente, portanto, é aquele que arrisca ver se vai dar certo. Ou então, na hora que a coisa aperta, ele vai lá e fala assim, eu vou dar uma oferta aqui, porque a Bíblia fala que Deus vai fazer isso. E, irmãos, olha, é fantástico, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Se Ele diz, é tanto que você vai receber, é tanto que você vai receber. Só que a proporção no reino é 30, 60 e 100 por 1. Isso em várias partes do texto bíblico nós encontramos. Então, primeira advertência para nós nessa manhã é sempre usar as sementes. Não seja um semeador intermitente, daquele que vai de vez em quando, mas seja trabalhador, fiel, constante. Abra sua Bíblia comigo em o Evangelho de João, ou acompanhe na tela, João capítulo 12, versículo 24. O bom de você abrir no texto bíblico que você tem, ou no seu smartphone, é que pode ser que seja diferente da tradução que nós estamos colocando em cima, e é, muitas das vezes, complementar o que você encontra de sinônimos. Diz assim, digo verdadeiramente que se o grão de trigo, olha que palavra interessante da agricultura, que o próprio Senhor ensina, e foi Jesus falando, tá? Digo verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Essa é uma realidade da cultura do trigo. E de todas as sementes, você joga lá na terra, parece que ela se perdeu, parece que ela morreu, não vai dar nada. Mas aí é que Deus produz um milagre, da morte à vida, é uma ressurreição daquele elemento chamado semente. Deus traz de volta à vida o que estava morto. E você percebe que quando nós colocamos a semente na terra, ou quem semeia na terra, o que acontece? Um sepultamento. É verdade, você coloca a semente lá dentro e cobre. E naqueles agricultores mais raiz, não sei se vocês tiveram oportunidade como criança, participar de sua família, que tem uma terrinha no fundo de casa, alguma coisa assim, você tinha que ir atrás de um negócio chamado esterco. Quem já pôs a mão em esterco? Levanta a mão. Quem não pôs ainda precisa correr disso, mas é legal. Né? É legal. Eu lembro que no fundo da minha casa nós tínhamos lá uma horta que a minha mãe fazia e plantávamos cebolinha, salsinha, alface, couve. E eu ainda ficava vigiando de vez em quando para espantar as borboletas que queria colocar, porque era orgânico, né? Colocar os óvulos lá na couve para não furar a couve. Vez ou outra tinha que ficar correndo atrás lá, mãe, tem um coelhinho. Lá em João Molevade aparecia um coelhinho na horta, comendo a horta lá. Corre atrás do porquinho da Índia, do coelhinho. Coisas que Deus nos dá de experiência. Mas, olha, colocou lá, sepultou a semente, terrinha, colocava aqui, meu filho. Eu lembro até hoje, minha mãe cavava assim aqui, como que faz? Agora, mão nas postinhas, aguinha, regadorzinho. Aí, agora esperar. Deus vai fazer o milagre. Você matou a semente. Sabe, quando nós semeamos, nós temos que estar dispostos a largar na mão daquele que pode fazer aquilo que nós achamos que tem valor. Se você quer multiplicação na sua vida, aquilo que você está semeando precisa morrer para você, para que Deus possa agir. Por isso que Paulo fala que nós não podemos semear sem o coração entregue à semeadura, sem a alegria de arriscar no investimento.
Só que o arriscar no investimento em Deus não é um arriscar, é deixar com que Ele dê o resultado na medida da proporção da avaliação dele. Teve uma vez que uma pessoa ainda não tinha entendido o sistema da semeadura e da colheita de Deus. Mas, pastor, eu sou fiel, eu entrego o dízimo, e aí eu oferto. Tanto é que essa pessoa desviou do caminho do Senhor. Olha que tristeza isso, queridos, quando não se entende o que é a fé no resultado que Deus promove. Não, mas eu sou fiel, eu mereço. Isso foi o que Jó passou. Estão lembrados de Jó? Ele lá no pó, na cinza, ele clamava, dizendo, mas eu sou uma pessoa justa, por que eu estou passando essas coisas? E questionava, e os amigos dele iam concordando também com o mesmo entendimento errado a respeito das coisas, diziam para ele, é porque você talvez pecou em alguma coisa. Queridos, nem sempre é porque nós pecamos que as coisas não acontecem da forma como nós queremos. O sábio Salomão disse que a seu tempo Deus dará a chuva e fará brotar a semente. A seu tempo não é no seu tempo, é no tempo dele. É quando ele entende, ele tem a compreensão, ele sabe que nós teremos condição ou estamos preparados para receber a boa colheita. Então eu preciso confiar que Deus está fazendo o melhor para mim. Eu tenho que me desgarrar da semente. Repita comigo assim, a semente não é minha, a semente é de Deus para colocar na terra. Tem gente que olha para a semente, semente cara. Eu tive a oportunidade de plantar uma roça, como fala no interior, uma roça de milho, aquelas grandes mesmo assim, para alimentar o gado. Meus irmãos, era um investimento violento. A terra, eu não tinha terra, era agregada. O trator, o semeador que trabalhou lá, o adubo, depois a vigilância, e depois de tudo que foi feito, oração. E porque o investimento foi muito alto, e aí vai chover, não vai chover, quando vai brotar, não vai brotar, e aí eu indo para a oração, Senhor, tem misericórdia de nós, eu sei que o Senhor é fiel, mas confiando no Senhor, vai acontecer. Irmãos, que lindo foi quando aquilo que sumia de vista assim, ó, uns 3 hectares de terra, os bichinhos tudo levantando, pequenininho, brotando e subindo. Quando aquilo ficou alto, grande, não dava, acima da gente, a gente tinha até medo de entrar no meio do milharal. E no dia que a máquina entrou colhendo, que bonito era aquilo. E eu agradecendo a Deus, Senhor, obrigado, porque tem aí 6 meses para o gado comer à vontade, e as coisas vão acontecer. Sabe? Nós precisamos confiar no Senhor, que quando nós entregamos a Ele, Ele vai fazer acontecer. Repita comigo, do Senhor é a terra, e Ele faz acontecer a ceifa. Precisamos acreditar nisso. Mas por isso, para que eu possa conseguir fazer acontecer, irmãos, eu tenho que sempre semear, não dá para ser de vez em quando, não dá para ser de infidelidade. Porque o Senhor Deus vai continuar me dando. Então eu preciso sempre cultivar. Sabe, quem tem terra, ou que já mexeu com terra e sabe de terra, não dá para você abandonar a terra. Ela tem sempre que estar tratada. Durante tempos em tempos, tem que ir lá, deixar a terra descansar, cuidar, adubar. Chama trato do tempo da terra, manejo do terreno. A mesma coisa é no reino de Deus. Nós precisamos estar o tempo todo em contato com o reino de Deus, que é a boa terra onde nós devemos semear. Manejar
trabalhar no reino de Deus. Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo, Provérbios 12, 11. E eu quero ler com você na Bíblia King James, atualizada na tradução, para ficar mais claro. Vamos lá, King James atualizado na tela, diz as Escrituras: quem se dedica ao trabalho de sua própria terra, colherá com fartura. Mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Olha, Salomão, o homem mais sábio da terra, nos dando instruções acerca de como devemos tratar sempre o manejo da terra. E quando nós estamos falando aqui, terra no sentido espiritual, né? Nossa vida em Deus, o relacionamento com a igreja de Deus, o projeto, o objetivo do reino de Deus na terra, que é fazer discípulos, fazer crescer. E uma vez que manejamos o reino de Deus, nós estamos manejando a nossa vida. Repita comigo assim: a minha vida é reino de Deus. Bata no nome da pessoa que está ao seu lado assim: você é reino de Deus. Então, quem se dedica ao trabalho no reino de Deus, vai colher da fartura do reino. É certo. É do nosso manejo, ou seja, do nosso trabalho, é que nós colhemos, nós nos alimentamos. Fora isso, é corrupção. Fora isso, é ação criminosa. Quando você toma de alguém a bênção que não é sua. É um 171 do Código Penal brasileiro. Fraudador. Irmãos, e no reino de Deus, aqui na terra, nas nossas relações de negócio, né, eu acabei de dizer aqui da fraude, ou então daquela pessoa que loca seu imóvel e não paga, ou compra o seu carro e não paga, ou compra do seu gado e não termina de pagar. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu tomei um prejuízo nisso algum tempo atrás. Compraram meu gado e não pagaram. Está na mão de Deus. E são coisas que acontecem enquanto nós estamos aqui no manejo das coisas neste mundo, mas tudo tem um propósito divino para que venhamos crescer. Mesmo que ocorra conosco alguma fraude, quando nós somos fiéis, Deus não vai deixar faltar nada. Todas as nossas necessidades são supridas. Repita comigo: nunca se viu o justo passar necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. E, irmãos, e quem julga as nossas causas, quem vai atrás e quem cobra e quem faz acontecer é o Senhor. E nós também temos a justiça dos homens. Quando isso não acontece, você pode ter, né, o contrato, se você tiver a prova, a cártula, você entra na justiça e cobra. Deus também instituiu o equilíbrio para isso, não é? Mas nós precisamos, no reino de Deus, ter certeza do seguinte, que enquanto as relações no mundo elas são assim frágeis, né, é dessas que nós relacionamos aí com os negócios, com as empresas, com o comércio, no Senhor não tem esse tipo de fraude. O que Deus diz está dito. Ele não falha. O próprio Jesus diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra, ou seja, o que eu falo, permanece para sempre. Diga ao seu irmão assim: o que Deus diz é garantido. E sabe, irmãos, Ele já garantiu a nossa colheita próspera. Aleluia. É só ser fiel. Então se dedique ao trabalho no reino. Não basta apenas ir lá e jogar a semente. O próprio sábio Salomão, no livro do Eclesiastes, fala assim: olha, joga a semente, mas não retire a sua mão, não deixe de tratar. Continua em cima. Irmãos, podemos lançar a semente no reino de Deus e continuamos a orar, e continuamos a trabalhar no reino, e continuamos a investir mais, porque o Senhor vai fazer acontecer. Porque se nós largarmos, as coisas podem não acontecer, porque Deus sabe quem nós somos.
Terceiro, vamos abrir a Bíblia no livro de Jó. Já citei Jó aqui, está no centro da sua Bíblia, para quem tem a Bíblia física, e mais fácil de achar quem está no smartphone. Jó capítulo 5, versos 9 a 10. Eu acho interessante aqui que Jó e seus amigos sabiam do que Deus era capaz, mas o entendimento deles estava aqui velado. Realmente foi muito difícil para Jó, ele perdeu sua família, ele perdeu tudo que tinha, em pouco tempo. Ficou pobre. Na visão humana. Até que o dia ele percebeu que o que mais de valor ele possuía era o Senhor. E aí ele falou: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de me relacionar contigo. Amém? Aí ele percebeu, a riqueza dele não eram as coisas, nem as pessoas que estavam próximas, eram próximos, é o próprio Deus. Olha aqui, eles, na conversa deles, emitem de conhecimento, mas só estava da boca para fora. Falando de Deus, ele diz: ele realiza maravilhas insondáveis, extraordinárias. A palavra aqui poderia ser traduzida para incomensuráveis, ou seja, não tem como avaliar. São as maravilhas que Deus promove, os milagres. Tem uma tradução que eu encontrei que diz assim: Deus faz milagres impossíveis. Milagres que não se pode contar, além de ser profundas, né, grandiosas, não tem como contar o que Deus faz. E tão maravilhosa e de tão maravilhoso é o Senhor. Tão maravilhosa é a bênção dele, tão maravilhoso que ele é. Ele derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. É tudo que o lavrador precisa. As condições para que a semente possa produzir, para que o campo continue fértil, para que as coisas possam acontecer, Deus tem profundidade e tem capacidade plena. Repita comigo: meu Deus tem profundidade e capacidade. Ou seja, é tudo que eu preciso, né? Levante sua mão bem no alto e fala assim: ele é, ele tem tudo que eu preciso, 100%. Dê uma salva de palmas em adoração a ele. Irmãos, é uma salva de palmas para ele. Isso, nosso Deus, ele tem tudo, ele faz tudo, nós só precisamos abrir mão do que nós achamos que era nosso, mas a semente também é dele. Para finalizar a palavra dessa manhã, veja você que Deus garante o que ele fala, ele garante o que ele faz, ele garante o que ele promete. Portanto, o resultado virá. Salomão escreve no livro dos Provérbios, o capítulo 11, o verso 18, dizendo assim: o ímpio recebe salários enganosos. Ou seja, o ímpio tem pagamento pelo seu trabalho de forma enganosa. Voa, não tem bênção. Agora ele fala a respeito do justo: mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Ou seja, além de Deus dar o resultado, ele também é o segurador, ele também é o seguro da sua semeadura. Quando o agricultor ou dono de terra
vai fazer uma grande plantação, ele, além dele conseguir um financiamento para garantir aquele investimento, ele tem que pagar um seguro para problemas de praga, ele tem que pagar um seguro para casos de tempestade, e os seguros não são baratos, não. Alguns seguros, inclusive, são na proporção da colheita, vem da porcentagem. Ele não é cobrado na hora, ele é cobrado lá no resultado. Vem uma super safra, então o seguro fica caríssimo. Mas a questão é que é assim no mundo. Agora, o Senhor Deus, Ele nos dá a semente, Ele provê a terra, Ele também garante a terra, e depois Ele mesmo assegura que tudo vai dar certo. Por que investir em outro lugar? Se você vai investir com o que não é seu, se você vai colocar naquilo que você não pode garantir sozinho, é que Ele com certeza vai fazer um milagre, e ainda por cima a recompensa é grandiosa, porque Ele também garante isso. Sabe, nós precisamos nos reavaliar. Talvez até agora a sua vida, ou até hoje, você só investiu no lugar que você achava que era melhor do que Deus, mas não tem terra, não tem lugar de investimento, não tem banco melhor, porque dele é o dinheiro, dele é o lucro, dele é a recompensa. Chegou a sua hora de avaliar onde você está investindo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Invista, invista. Última frase dessa palavra para depois orarmos. Invista toda a sua vida no Senhor. Repita comigo. Eu preciso, bem forte, eu preciso investir toda a minha vida no Senhor.